Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, então, é o paralítico de Betsaida. É aquele senhor que ficou por muitos anos esperando uma oportunidade para mergulhar no tanque para ser curado. Olha só que interessante, não é? A gente fez umas leituras aí, procurou algumas coisas a respeito, descobriu algumas coisas que a gente não tinha percebido. Eu vou tentar passar para vocês isso. Essas coisas imperceptíveis, que quando a gente lê a primeiro momento, a primeira vista, a gente não percebe. Quando você lê de uma forma mais aprofundada, ou quando alguém dá uma dica, né? Fala, dá uma puxadinha, você não acha que o que significa isso? Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que esse tanque tinha diversas entradas, se não me engano 12 ou 14 entradas. E Jesus foi entrar justamente naquela que estava o senhorzinho lá, sentado lá, esperando uma oportunidade para mergulhar na água. Eles tinham naquela época uma ideia de que se a pessoa mergulhasse na água, primeiro que mergulhasse na água, quando a água se movimentasse, o Espírito Santo estaria ali e a pessoa seria curada. Só que tinha um problema, ele tinha um problema de locomoção. Então ele via a água se movimentando e se preparava para ir, quando ele ia, o que acontecia? Alguém ia na frente. É mais ou menos assim, você vai pegar o ônibus no ponto final, tá lá na fila, sossegadão, aí tem o último lugar que você fala, não, aquele é o meu, porque eu sou o último, né? Aí passa uma criança embaixo da catraca, tudo você corre lá e senta, aí você fala, meu Deus do céu, lascou, né? E agora? Mas o que chamou a atenção foi que Jesus entrou por aquela porta em que ele ficava, costumeiramente. Bom, a gente tem que dizer que o Senhor lá, ele não teve um nome declarado, não foi falado o nome dele, ninguém sabe o nome dele. A gente pensa assim de um processo de fé, mas também percebe que ele não era um homem assim daquela fé muito grande, muito maravilhosa, né? A gente percebe que ele tinha fé, mas não era aquelas fés que Jesus exemplificava. E aí Jesus entra num pequeno diálogo com ele e faz uma pergunta que a gente também devia aprender a perguntar para as pessoas. Normalmente a gente não pergunta, né? Quando a gente vai auxiliar alguém, fala assim, escuta, você está querendo o que de auxílio? Por exemplo, vem uma pessoa no vidro do carro e fala, escuta, você pode me dar uma moeda? Fala assim, não, eu tenho uns ingressos aqui do Lollapalooza, não serve? Alguém gostaria do ingresso do Lollapalooza, não? Você gostaria? Quantos? Dois? Só dois? Não, quando quiser, vai dar bastante. Mais dois? Eu nem sei porque eu lembrei desse troço de Lollapalooza, meu Deus do céu. Tive um conhecido que teve lá uns 2 ou 3 anos atrás. Eu fiquei feliz por ele. Você também foi? Não. 2, 3 anos? Não? Então, lá, então, agora vamos imaginar uma coisa, vou aproveitar o Lollapalooza, o Interlagos tem um monte de entrada, não tem? Mas vamos imaginar que a gente está bem sossegadão lá, aí entra Jesus, bem na entrada que nós estamos lá esperando para entrar. Já pensaram num negócio desse? Aí fala assim para você, e aí? Tá tudo bem? Você fala, tá ótimo. Nossa, não sei como me aguentar aqui, Senhor. Fala, que bom, né? Então tá bom. Que ótimo, né? Mas Jesus perguntou para o paralítico dizendo o que ele queria. Qual era o desejo dele? Então isso é uma das coisas que nós precisamos aprender a perguntar, não é? Eu falei em tom de brincadeira para o moço que pede alguma coisa no farol, no vidro, né? É claro, a pessoa pede uma moeda, obviamente ele quer uma moeda, mas aí a gente quer saber o que ele vai fazer com a moeda, por que ele quer a moeda, quanto que ele vai gastar com a moeda, onde que ele vai aplicar o dinheiro, como é que ele vai fazer o rendimento daquilo, quando que vai abrir o banco para ele lá retirar, essas coisas, né? E na verdade, a gente precisava ter em mente, e ele precisa da moeda, obviamente, mas também precisa de uma palavra de carinho, porque Jesus, para perguntar, se interessou pelo caso dele, obviamente. Não é mesmo? Se interessou pelo caso dele, óbvio que se interessou, por isso perguntou. Então, nós precisamos muitas vezes saber exatamente como nós podemos ajudar, e não ajudar do nosso jeito, do jeito que a gente quiser, não é? Porque na maioria das vezes essa ajuda não é eficiente. Olha o que aconteceu.
Jesus perguntou para ele e ele falou que ele queria a cura, mas ele não podia ter a cura porque ele não conseguia chegar no tanque quando a água terminasse de balançar. Não conseguia de jeito nenhum. Porque algum espertinho ia lá na frente, obviamente se precipitava e entrava na frente dele. E aí, ele então fala pro senhorzinho lá, né? Pro paralítico, arrumar as coisas dele, levantar e ir embora. Que o problema dele estava resolvido. Falou, o quê? Deve ter pensado, né? Meu Deus do céu. Mas você sabe por que ele ficou pensando assim, ficou em dúvida? Porque ele não tinha ido lá uma vez, 2 vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Conta-se que ele ia neste tanque há 38 anos tentar essa cura. Então realmente ele estava querendo a cura, né? Meu Deus do céu. Tinha muita vontade da cura, não é mesmo? 38 anos com aquela esperança. Olha que coisa bonita. Quando ele tinha certeza que um dia ele ia conseguir. Não sabia como, mas ia conseguir. E de repente, num belo dia, ele está lá e entra esse senhor, que é o Galileu, né? O Nazareno, o Galileu, Jesus, o Nazareno, senta do lado dele e faz essa pergunta. Então, 38 anos. Quer dizer, ele perseverou, né? Isso é uma lição interessante para a gente, porque a gente muitas vezes não persevera naquilo que a gente gostaria de ter, não é mesmo? É preciso que a gente faça o maior esforço que seja possível e persevere naquilo que nós temos desejo, naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos alcançar. Mas não é uma perseverança assim frágil, de algum tempo, de um tempo pequeno. Veja esse paralítico. Eu fico pensando, né, os recursos de hoje, lá no tempo de Jesus, naquele passado remoto, mas também me veio uma outra coisa em mente. Falo, meu Deus, mas ninguém teve compaixão dele, levou ele não teve ajuda de ninguém. Ninguém. Vocês já perceberam que às vezes a gente também não tem ajuda de ninguém? As pessoas estão vendo que a gente precisa, estão vendo que a gente está ali numa situação constrangedora, difícil, complicada, não ajuda. Aí a gente tem que olhar para o outro lado e falar assim, mas e se eu ver alguém em necessidade? Eu tenho capacidade de ajudar? Eu tenho condição de ajudar? Será que a gente está assim, aberto, disposto a isso? Vendo uma necessidade, puxa, eu estou vendo essa necessidade, não dou nem um passo a favor, não faço nada para ajudar, não faço nada. Então ele ficou lá todo esse tempo, ninguém, 2000 anos atrás, ninguém teve a compaixão de falar, ó, você aprontou as tuas, você toma as tuas canjibrinas e tudo, mas você está querendo curar, está tanto tempo aqui, nós vamos empurrar você lá para dentro agora. Vamos deixar ninguém entrar, você que vai entrar primeiro. Ninguém teve essa condição, essa capacidade. Mas aí chega Jesus, será que perguntou para ele, escuta, o que você vai fazer quando você ficar curado? Jesus perguntou para ele se ele ia sair correndo, jogar uma bola, bater um futebol. O que ele ia fazer? Óbvio que não, né? Só perguntou para ele, o que você deseja? Quero a cura. Tá bom, pega as tuas coisas e vai embora. Ele fez uma advertência para ele, né? Para ele tomar cuidado, para não fazer nada errado ou fazer nada pior, para que não se suceda que ele tenha consequências piores. Mas Jesus não perguntou, não ficou questionando para ele. O que você vai fazer com as pernas boas? Do tipo assim, né? Eu vou te dar uma moeda de 25 centavos. Outro dia um amigo meu estava falando, que estava no farol. Aí veio um moço, pediu o dinheiro para ele, pegou e deu uma moeda para ele e tal. Aí o moço falou, o que você vai fazer com essa moeda? Ele falou, tá vendo aquele apartamento ali? Eu vou comprar aquele apartamento com essa moeda aqui. Jesus não perguntou o que ele ia fazer com as pernas sãs. Veja só. A gente tem dificuldade ainda em entender a caridade propriamente dita, não é mesmo? A gente ainda tem alguns resquícios do passado, a gente tem medo de ser enganado, medo de se fazer papel de bobo, a gente tem um monte dessas coisas, né? Mas vejam, teve um caso que Jesus curou, que o moço depois atentou contra ele. A maioria das pessoas que se curaram estavam lá naquele tipo julgamento de Jesus, quando eles estavam escolhendo entre Jesus e Barrabás. Olha só, as pessoas tinham recebido de Jesus, das mãos de Jesus, um apoio, uma ajuda orgânica, física e orgânica,
E aí, por causa de algumas moedas, o pessoal votou no Barrabás. Olha só. Meu Deus do céu. Tinham recebido diretamente dele ajuda física, emocional, espiritual. Aí alguém ofereceu lá umas moedas, os caras, em vez de votar para Jesus, né, queriam que libertasse Jesus, não. Quem que a gente quis que libertasse? Barrabás, por causa de algumas moedas, veja só. E o pior é que o Barrabás anda no mundo até hoje, né? Olha só que coisa, né? Tá trafegando por aí, a gente tá toda hora assombrando as pessoas, né? A gente pela de problema aí com esses nossos irmãos malfeitores. A gente escolheu os malfeitores para ficar com a gente. Olha só que escolha que nós fizemos, né? Por causa de uma moeda. Por isso a gente tem que pensar bem, viu, gente? Daqui a pouquinho vão perguntar pra gente quem a gente quer escolher. Aí nós temos que escolher direitinho, tá certo? E não vai se iludir com uma moeda, escolhe direitinho, vai lá, verifica, chega à conclusão, bonitinho, mas não escolhe por causa de uma moeda ou de alguma vantagem muito pessoal. Escolhe corretamente, porque senão depois a gente vai ser obrigado a amargar aí um tempão com essas pessoas que a gente não gosta, que não servem para nada, que nos atrapalham, e aí a gente vai amargar isso. Bom, nesse caso, viram que nós temos duas situações aí. A primeira delas era que Jesus entrou na porta certa, que estava lá o paralítico sentado, meu Deus do céu, estava lá com as coisas dele, com as tralhas dele lá, bem no lugar, bem em cima dele, assim, Jesus entrou e viu ele sentado ali. Por que Jesus, será que Jesus não sabia que ele estava ali? Será que ele não tinha uma intuição de que ele ia ali para fazer alguma coisa, né? Porque a gente imaginar que Jesus veio perder tempo na terra, ficou perdido, não sabia onde ir, o que fazer, como fazer, aonde fazer, como falar, com quem falar, isso é uma bobagem. Não é? Ele sabia exatamente tudo que ele tinha que fazer, aonde que ele tinha que fazer, como que ele tinha que fazer. Então, obviamente, ele entrou na porta certa e encontrou a pessoa que estava lá, porque essa pessoa estava lá há 38 anos e queria, de viva voz, a própria cura. E Jesus então pede para ele se levantar. Então aí a gente vê que Jesus não pergunta, não faz nenhuma dessas coisas, e que é importante a gente entender que na verdade nós precisamos também ter mais perspicácia quando formos ajudar. Sabemos exatamente como fazer o melhor de nós, não é? Porque Jesus podia oferecer um monte de coisa para ele, mas o que ele queria efetivamente era a cura, só isso, ele não queria mais nada, ele não pediu mais nada. Eu não sei, se Jesus perguntasse para mim o que eu queria, eu não sei, talvez eu precisasse fazer um relatório, uma lista, né? Sei lá o que a gente ia pedir, né? Tanta coisa você imagina. Pô, mas vai pedir isso para Jesus? Não, isso aí não é para pedir, tem que pedir outra coisa. Ah, então vamos pedir um pouco de paz para ele. Ah, meu Deus do céu, mas só paz, e a gente vai viver como, meu Deus do céu, né? Tem uma historinha interessante, que o Pedro estava acompanhando Jesus, e de repente eles pararam no meio do caminho. O Pedro ficou um pouco aflito, porque ele estava achando que eles estavam perdidos. Aí Jesus está naquela tranquilidade, sentou numa pedra, e o Pedro apavorado, achando que, meu Deus, estamos perdidos aqui no meio desse deserto, para onde que nós vamos, meu Deus do céu? De repente vem um senhor, muito bem posto, né, com os trajes da época, direitinho, com alguns pergaminhos embaixo do braço, bonitinho. Bom, Pedro, você está tão aflito, vai lá perguntar para ele o que você acha, como que você acha que a gente tem que ir, para onde que a gente tem que ir, pergunta para ele. Aí o Pedro foi lá, perguntou para ele, escuta, boa noite, meu senhor. Meu senhor o quê? Você acha que eu estou andando aqui no deserto para falar com qualquer um maltrapilho, vagabundo? Nossa, distratou ele. Colocou ele numa condição terrível. Mas ele ficou tão nervoso, porque o Pedro era muito nervoso. Muito nervoso. Aí, eu não vou dar informação para qualquer um não, mendigo da rua, esses vagabundos ladrão da rua, não, vá procurar essa turma, foi embora. Grosseiro, um homem grosseiro. Aí o Pedro não sabia como se conter, ele falou, calma Pedro, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí nesse meio termo veio uma senhora, uma moça, muito bem trajada, também muito bonita, muito organizada, estava lá com um tacho na cabeça. Por que você não pergunta para ela, Pedro? Eu não vou perguntar. Se ela me distratar, eu não me respondo por mim. Vai lá, Pedro, pergunta para ela. Aí chegou lá perto dela, muito a contragosto, todo cheio de dedo, morrendo de medo de ser distratado e fazer uma besteira, porque ele era impulsivo, né?
Aí fui falar, senhora, ele falou, pois não, me ajude aqui. Aí ele ajudou ela a tirar o tacho da cabeça, pôs no chão. E aí ele perguntou, pois não, tá tranquilo, aqui tá fácil. Aqui nós temos um vilarejinho aqui perto, o senhor vai indo nessa direção. Tá vendo esse caminho aqui, bem pisadinho? O senhor segue esse caminho, o senhor vai sair na próxima cidade. Não tem erro, tudo certo, maravilhoso, ótimo. Mas tratou ele com tanto carinho, com tanto sentimento, com tanto respeito, que o Pedro ficou admirado. Ficou absolutamente admirado. Ajudou ela a pôr o tacho na cabeça e foi embora. Né? Aí ele ficou todo contente com Jesus. Senhor, foi tão, que moça maravilhosa, que moça educada, que moça. Pedro, que maravilha, ótimo. Aí eles seguiram o caminho, tudo certo. E no meio do caminho, Pedro estava meio agitado. E aí o que aconteceu? Jesus desconfiou que estava agitado. Falou, mas o que foi, Pedro? Por que você está agitado assim? Não sabe o que é, Senhor? Desculpe, mas no meu conceito, essa senhora ajudou, não foi a mim, foi ao Senhor. O Senhor é o Filho de Deus. No meu conceito, ela devia receber um presente de Deus. Advogou a causa dela. Aí Jesus falou, você tem razão, Pedro. E olha, ela vai receber um presente. Continuaram andando. Mais um trecho de terra. O que foi, Pedro? Você está tão agitado. Sabe o que é, Senhor? Acontece o seguinte, o Senhor falou que ela vai receber um presente, mas eu fico imaginando um presente do céu. Eu não consigo saber o que é que os céus vai dar de presente para ela. O Senhor não podia, por favor, mas Pedro... Ele queria saber qual era o presente que ela ia ganhar, já que Jesus disse que ela ia ganhar um presente. Olha só. Bom, ele convenceu Jesus a dizer para ele qual era o presente que, ele ia ganhar, que ela ia ganhar. Convenceu. Aí Jesus disse para ele assim, essa moça vai se casar com aquele moço que veio na frente dela. Esse é o presente que ela vai ganhar. Olha, vocês tomem cuidado em dar informação na rua, viu? Tomem bastante cuidado, porque se vocês tiverem que receber um presente, depois não reclama, hein? Depois não reclama. Por que ela vai receber o presente com aquele senhor grosseirão? Porque nós estamos na terra misturados uns aos outros, para nos ajudarmos, para nos levantarmos. Nós não estamos aqui só por nós. O inferior está junto com o superior para que cada um possa se retemperar e um ajudar o outro. É para isso que nós estamos aqui. Mas a gente se distancia tanto dessas pessoas, né? A gente quer ver elas de tão longe, né? Pelas costas, né? Então, mas na verdade o objetivo é para a gente crescermos juntos. Como é que a gente ia crescer se só tivéssemos aqui pessoas do mesmo nível espiritual? Não íamos conseguir crescer, não é mesmo? Então tem que ter abaixo e tem que ter acima. Então a gente se acha assim o rei da cocada preta, por exemplo. Eu tinha prometido que não ia fumar esses jargões, ia falar essas coisas, mas acabei escorregando, desculpa. Mas a gente fica se achando assim que é o melhor na criação, não é mesmo? E aí eu fico pensando na paciência que os espíritos de luz têm com a gente. Aí, é o seguinte, nós vamos fechar aqui porque tem uma doença, vamos parar 2 anos. Aí os espíritos falam, mas o que a gente pode fazer, meu Deus do céu? Pararam 2 anos, paramos 2 anos. Aí estamos voltando agora, né? A gente volta tudo capengando, tudo estropiado. O espírito fala, ai meu Deus, passa a mão na cabeça, calma, vai dar tudo certo. Teve problema, mas vai resolver. Nós somos uma única família, Deus é o nosso Pai, não se preocupe, confie, segue adiante, restabeleça-se. E ainda coloca assim uma estrelinha de luz dentro da gente, a gente acorda assim, nossa, tinha um mal-estar lascado, eu estou me sentindo tão bem hoje, como a vida é bela, coisa linda, olha as árvores verdes, as flores maravilhosas. A gente acorda assim. E eles têm uma paciência, né? Aí passa uma semana e está com picuinha, com o irmão, com o parente, com o pai, com a mãe, com o irmão. Meu Deus do céu. Aí volta aqui de novo, aí eles falam, calma, vai dar tudo certo, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Mestre, fica tranquilo. Coloca uma estrelinha de luz na gente, a gente acorda no outro dia, ai que linda, a vida é tão linda. As árvores são verdes, o céu é estrelado, o sol nasce todos os dias.
Aí daqui a pouco tá com o picuinho, com o motorista do ônibus, do cobrador, com o homem que parou com o carro na porta de casa, com o síndico do prédio. Ai, pelo amor de Deus. Tem alguém aqui que é síndico do prédio? Não tem, então nós podemos falar mal deles, né? Aliás, eu tinha prometido que não ia nunca mais falar mal de síndico de prédio, então eu não vou falar mais nada. Pronto, chega. Então vejam como que é o diferencial. E Jesus então encontra aquele paralítico, oferece para ele o que foi possível, ele levantou-se, foi e conseguiu se levantar. 38 anos, Jesus entrou na mesma porta, olha quantas coisas tem ali. E a humildade do moço de conversar e de falar que ele não tinha condição de entrar sozinho na piscina lá, naquela água. Existe um filme, ou 2, ou 3, ou 4, pequenininhos, que explicam essa passagem de Jesus, que está lá no YouTube. Coloca lá o paralítico de Betsaida, vai aparecer lá uns 3 ou 4 filminhos bonitinhos. Tem alguns até que mostram como é que era o tanque, as entradas do tanque. Então lá, está lá até hoje esse tanque. É interessante que eles preservaram isso até hoje lá em Betsaida, isso. Tem até lá é um passeio turístico, inclusive, quando a pessoa vai em Israel, ela pode ir lá e passear e olhar esse tanque. Ver lá onde que Jesus sentou, né? Deve ter marcado lá o lugar que ele sentou, que ele conversou com o senhorzinho lá e tal, aquela coisa toda. Não é? Então que a gente possa ter esta confiança, acreditar, ter certeza e procurar de todas as formas, de todos os meios, formas de dissolver o mal que há em nós. Vejam, esse senhor, 38 anos, ele não tinha motivo de sobra para ter abandonado tudo, largado tudo, ter feito até o pior contra ele mesmo. Porque, poxa, você está ali, na hora que você vai entrar, outro entra na frente, vai entrar, outro entra na frente, todo dia, toda semana acontecia isso. Aí você pensa, mas, meu Deus, meus irmãos são tão egoístas, né? Ninguém pode se dispor a me empurrar lá para dentro, me jogar lá dentro, me levar lá para dentro, meu Deus do céu, ninguém. Ele podia até ter pensado nisso, mas ele perseverou, ficou ali na situaçãozinha dele, na humildade dele, perseverou e chegou a hora que foi a hora dele. A gente sabe esperar qual vai ser a nossa hora, por exemplo, não é? Então, qual vai ser a nossa hora de ter as coisas que nós precisamos ter, de ter a nossa solução emocional, de termos as nossas coisas materiais. A gente não sabe esperar a hora, a gente se antecipa, depois reclama, fica chateado, porque não devia ter feito isso, ou aquilo outro. Saber esperar o momento certo para fazer as coisas, porque quando a gente tem que fazer, as coisas meio que conspiram a nosso favor. Veja, esse senhor estava lá, de repente entra uma pessoa pela porta lá e fala para ele, pega as tuas coisas, vai embora que você está curado. Ele pensou assim, bom, nem precisou entrar na água, porque o problema ali, na verdade, vocês vejam, não era questão material, né? Olha só, outra resposta, né? O problema dele, das pernas dele, não era material, não era assim o músculo, a artéria, sei lá, algum osso, não era nada disso. Olha só que interessante. O problema dele estava fincado no espírito, era um problema espiritual. Então vejam que coisa interessante também, não é? Então, muitas vezes a gente fica reputando o nosso problema a coisas materiais e no fim o problema está lá dentro, é um problema espiritual que nós temos que resolver. É por isso que nós estamos aqui. E aí os espíritos vêm aqui, passam assim algumas semanas com a gente, tentando mostrar para a gente que nós precisamos começar a pensar fora da caixinha. Eu me lembro muito bem, eu vou arrumar um jeito de contar essa história, porque eu também prometi que não ia contar nada coisa pessoal. Então, vou arrumar um jeito de contar essa história. Eu conheci uma pessoa, né? Que ele vivia atrás de médico porque ele achava que tinha um remédio que ia curar o problema dele. Então ele ia tudo quanto é médico, tudo quanto é pessoa, o mato, não sei o que, o chá, não sei das quantas, aí o remédio, médico tal, médico do hospital, não sei das quantas. O Instituto Biológico, vocês lembram do Instituto Biológico? Eles faziam lá um chá, né, uma poção mágica lá pra gente que tinha um problema de câncer, mas era uma coisa experimental na época, aí fazia uma fila lá na frente. Então essa pessoa queria arrumar um remédio para curar. E agora, conhecendo o Evangelho, eu fico pensando que talvez ele não achasse nunca esse remédio, porque o problema não era o remédio. O nosso problema, a maioria deles, não é com remédio.
infelizmente, ou felizmente, não sei, né? O nosso problema é assim, fincarmos na fé, na confiança, na resignação. A gente aceita a situação que nós estamos vivendo? A gente não aceita de jeito nenhum. O outro pode viver, mas eu não, de jeito nenhum. Não é? Procurar um pouco mais de resignação, confiança, certeza do querer, certeza, isso é fé, certeza. Não vai, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, depois da manhã, mas eu tenho certeza que uma hora isso vai se resolver. Isso é certeza, não é? Então, ter essa certeza, certeza. Estou andando de bengala, por exemplo, né? Estou andando de bengala. Bom, qual é o problema? Desculpe, com respeito que a gente fala, óbvio, né? É um incômodo. Mas nós que temos a certeza do querer, com bengala, sem bengala, com óculos, sem óculos, com dentadura, sem dentadura, nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Nós vamos chegar. Olha só. Então, quando a gente tiver essa certeza, essas coisas menores não vão nos incomodar mais. Não vão. Não, tenho certeza. Não, isso aí é só resolvido. Fico tranquilo. Mais cedo ou mais tarde isso vai resolver. Ah, mas é uma coisa muito grave. Está ao meu alcance? Não está ao meu alcance, mas a gente sabe que existe, né, leis universais. Ninguém conspira contra as leis universais. A gente sabe disso. Pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Uma hora a coisa resolve. Você viu o paralítico? O que aconteceu com o paralítico? Ficou lá 35. Mas no fundo ele achava assim, eu acho que um dia alguma coisa vai acontecer aqui. E aconteceu. Entrou lá um lunático, mandou ele levantar e ir embora. Ele pegou, levantou e foi embora. Imagina só, nem conhecia, nem sabia quem era. Aí a gente está sossegadão lá. Eu também prometi que eu não vou falar mal de nenhuma outra religião. Também prometi isso para mim. Mas eu fiquei assombrado de saber que tem algumas religiões que mandam você passar as contas assim no vidro do banco, que as contas ficam pagas. Eu também fiquei surpreso com isso. Não vou falar de onde que é isso, né? Nem posso dizer quem é e tudo. Mas aí é uma fé que remove montanhas. Você já pensou pegar um carnezão lá de 40 parcelas e esfregar lá e sair sossegadão lá? É estranho, né? Quer dizer, pelo menos é o que eu acho, né? Não sei, mas enfim. Eu tinha prometido, olha quantas promessas eu já quebrei hoje, né? Olha quantas, meu Deus do céu. Olha, não posso mais vir aqui não, viu? Desse jeito não posso mais. Você vê que eles só me chamam mesmo quando não acham mais ninguém, mas não posso mais vir, desse jeito não posso mais vir, certo? Então, estejamos certos. Nós vamos resolver, nós vamos sair, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos se desenvolver. Mas o tempo de cada uma dessas coisas que nós vamos nos resolver vai depender de cada um de nós. Mas tenhamos a certeza, isso passa. O Chico tinha uma passagem interessante, porque ele tinha um problema de um monte de dor, um monte de doença, né? As pessoas pensam assim, nossa, o Chico Xavier falava para os espíritos, medicava, fazia um monte de coisa, não devia ter problema nenhum, né? Nossa, mas o bicho tinha problema, fez não sei quantas cirurgias, tomava não sei quantos remédios por dia, doía o corpo todinho, um problema, ele é igual a nós, né? Nossa, meu Deus do céu, cirurgia. Aqui em São Paulo mesmo, ali no Santa Marcelina, acho que era ali aqui em cima, na São Joaquim, ele fez cirurgias, fez um monte de coisa aqui em São Paulo. Nossa, ele tinha problemas de saúde graves, muitos problemas. Aí um dia, ele falou para o Emmanuel, ai mano, o negócio está feio aqui pro meu lado, você não podia pedir para algum espírito me ajudar lá? Aí o Emmanuel falou, vou ver o que eu posso fazer para você. O Emmanuel era um muito amigo, sabe o muito amigo assim? O muito amigo, esse é o Emmanuel. Ele disse que está encarnado, eu quero encontrar com ele, viu? Quero encontrar com ele, que eu quero falar para ele, ó, agora você está aqui na Terra, eu quero ver. Você fica aqui assim, agora você está aqui no corpo, ó. Vamos ver como é que vai ser. Aí o Emmanuel volta uns dias e fala assim, mandaram para você um remédio. Ai, graças a Deus. Mas como é que é esse remédio? Falou assim, esse remédio está aqui nesse papelzinho aqui. Aí mandou ele escrever. Mas, isso, é isso. Aí mandou ele colar assim, em cima da cama dele assim.
para ele ler toda noite. E a frase dizia o seguinte: alguém sabe? A senhora sabe? Qual que era a frase? Isso também passa. Olha só. Então, tá mal no casamento? Tá bom no casamento? Isso também passa. Filho é rebelde? Isso também O filho é bonzinho? Tá vendo só? Depois do filho vem os netos. Se o filho é bonzinho, segura os netos. Se o marido é muito bonzinho, cuidado. Cuidado que ele pode ir embora a qualquer momento. Vai embora, não sei. Parece que os espíritos melhor vão embora na frente. Não sei, eu ouvi falar isso, né? Enfim. Então, tenhamos essa certeza. Qualquer males, qualquer problema, qualquer dificuldade, pensemos. Isso vai passar. Isso vai passar, tenho certeza disso. Na hora é difícil, o coração aperta, a gente se sente mal, mas isso vai passar. Tá muito feliz? Lola Palosa? Isso também passa. Mas depois vem o ano que vem outra vez, né? Aí, tá bom, tá vendo só? Se não der esse ano, vem o ano que vem. Olha, eu prometi também que não ia falar nada pessoal, mas eu vou contar uma história do navio para vocês, para terminar. É 8h30 que termina? Ou já devia ter terminado? Não, é 8h40. Ah, mais um pouco, ainda tem mais um tempo. Porque o meu objetivo é enrolar vocês passarem lá, porque os espíritos que interessam, o resto aqui é só a sobremesa, tá bom? Mas eu encontrei uma senhora que estava muito aborrecida, mas muito, estava na casa espírita tomando passe semana, não sarava da dor dela. E um dia ela sentou do meu lado na casa espírita e falou: estou muito aborrecida, muito demais. Mas o que aconteceu com a senhora, pelo amor de Deus? Você acredita que faz mais de 17 anos que eu vou no cruzeiro do Roberto Carlos? E esse ano eu fui comprar e não tinha mais ingressos para ela ir no cruzeiro do Roberto Carlos. Mas eu estava muito desolada, muito aborrecida. Eu tive um desequilíbrio na hora, eu falei assim, mas pode sobrar alguma vaga, porque assim como a senhora, pode alguém morrer e sobrar uma vaga, né? Mas ela ficou brava, viu, quando eu falei isso. Você também já foi no cruzeiro do Roberto Carlos? Aí o que aconteceu? A gente fica pensando, né? Olha o nível das dificuldades, né? A gente vê na casa espírita pessoas que estão com problemas tão graves, tão profundos, né? Tão difíceis, né? Claro, cada um está na dificuldade que ele pode passar. Não adianta a gente imaginar que vou tirar o problema do cruzeiro do Roberto Carlos para ele e colocar na senhora que perdeu o marido. Não posso, né? Cada um tem os seus problemas, não é mesmo? Mas é para a gente entender que mal sabia ela que um ano depois ela não ia poder ir mesmo no cruzeiro, porque ninguém ia poder ir, né? Ficou 2 anos sem poder ir. Ela estava se preparando já, né? Um ano antes da pandemia, ficou 3 anos sem ir no cruzeiro. Agora parece que vai ter no hotel, né? O encontro do Roberto Carlos. Então acho que agora ela vai ficar feliz, porque agora tem mais vaga, tudo, né? Então dá para ir. Mas é isso, gente. A gente fala em tom de brincadeira, para amenizar um pouquinho, às vezes, a nossa dor, a nossa dificuldade. A gente sabe, quando nós estamos passando por uma floresta, a gente sabe os problemas que a gente está vivendo. Todo mundo sabe, né? As agruras, as dificuldades, a dor que está sentindo. Então, a floresta também passa. Daqui a pouquinho a gente vai passar por essa fase. Eu, em adolescência, eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, ela dizia assim, olha, você está vivendo um problema grave, porque eu perdi minha mãe na adolescência. Tinha 23 anos, mais ou menos. Mas isso não é mais adolescência, né? É o que agora? Com 23? Já é adulto? Era adulto. Mas eu ainda estava querendo soltar pipa, ainda estava querendo brincar de carrinho, mas enfim, tudo bem, né? Mas ela dizia assim, olha, você está vivendo com a mãe, outras coisas que te aconteceram, essas coisas que estão acontecendo em família, depois que sua mãe se foi, tudo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, você vai olhar para trás
e vai achar graça de muitos desses problemas que você passou. Você vai achar engraçado até. Aí eu fiz um teste. Lembra aquele brinquedo que a gente não queria que ninguém brincasse, que ninguém pegasse, que ninguém fizesse nada? Olha para trás, a gente vê isso, sofria, né? Quando ia um primo em casa, queria brincar com o carrinho. Ai meu Deus, vai cair a rodinha, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Aí ele vai jogar lá dentro do poço. Minha casa tinha um poço que tinha que tampar o poço e jogar tudo quanto é coisa dentro do poço. Aí os meninos iam lá jogar todos os meus brinquedos lá dentro do poço. Meu Deus do céu. Bom, e agora? Não passou essa fase? E a gente se lembra, dificilmente se lembra de aquele brinquedo predileto, daquela coisa. Eu fui esperto. Vou confessar para vocês, eu fui esperto. Porque eu guardei uma cadeirinha que eu tinha, que eu sentava na mesa, uma cadeirinha pequenininha, eu guardei ela até hoje. Então quando o neto senta lá, eu já olho para ele e falo assim, opa, devagar, hein? Vai devagar com a cadeirinha aí, hein? Mas a gente olha para trás e vê quantas bobagens que nos fazia sofrer tanto. Quantas coisas, né? O marido foi embora. Aí passa 20 anos, eu rezo todos os dias para ele nunca mais voltar. Ajuda para ele não voltar, pelo amor de Deus. Aí não quer que volta mais porque os filhos estão tudo criado, tudo na faculdade. A casa já está paga, está tudo pago, está tudo certo. Eu estou fazendo uma viagem por ano, vou no cruzeiro do Roberto Carlos. De repente ele volta, aí lasca tudo, vai ficar na cama, tem que cuidar dele, pôr papagaio, trocar a fralda, banho, não sei o quê, porque eles costumam voltar nessa condição, né? Não é mesmo? É assim que os maridos voltam para casa. Normalmente é assim, né? Não, é porque não rezou muito bem. Se rezar bem, aí ele pode voltar em melhores condições, aí também é bom, né? Quando ele volta em melhor condição, aí é bom. É difícil, muito difícil. Mas a gente fala assim em tom de brincadeira para a gente poder entender que realmente, às vezes o que está nos apertando o coração hoje, obviamente no futuro nós vamos ver com mais tranquilidade, com mais calma, com mais sobriedade. Por isso é importante manter o equilíbrio. Quanto melhor equilíbrio nós mantermos na hora da dificuldade, mais fácil a gente passa e mais fácil a gente chega onde nós precisamos chegar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não percam as esperanças, viu? Na semana que vem tem pessoas muito competentes aqui para falar com vocês, conversar com vocês, tá bom? Vamos fazer uma poesia para a gente ganhar a noite, porque já pensaram? A pessoa vem aqui, aí volta para cá e fala assim, o que o homem falou lá? Ai meu Deus, só fala bobagem aquele moço, coitado. Mas ele falou uma poesia, pelo menos salvou a noite, né? Pelo menos salvou a noite, não é mesmo? É, salvou a noite. Bom, nós estamos em março, estamos chegando em abril e logo em maio. E maio é aquela coisa, né? Eu sou apaixonadinho pela minha mãezinha ainda e eu vou fazer uma poesia em homenagem a ela, tá bom? Nós moramos aqui em Santo Amaro, quando a gente morava aqui, né? E a minha mãe morou comigo aqui pertinho, na travessa da Barão do Rio Branco, na rua Amaro André. Nós moramos ali por muito tempo e ela foi embora nessa casinha da rua Amaro André. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecido o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Então, uma mensagem de Maria Dolores, que tem como título Meu Tesouro. Procure lá na rede mundial de computadores.
Muito obrigado pela atenção, excelente assistência espiritual. Os nossos benfeitores estão capacitados a nos fazer muito, mas muito. Confiemos. Vamos dar um pouquinho de tempo para eles e confiemos, porque com certeza todos nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Eu tenho absoluta certeza disso. Obrigado.